Uma proposta de emenda constitucional pretende suspender os efeitos da Lei Candir, que dá isenção fiscal para produtos primários de exportação. O projeto tem mobilizado o setor produtivo, que teme a volta da tributação e que isso prejudique o agronegócio brasileiro. A proposta de emenda à Constituição que retoma a cobrança do imposto ICMS na exportação de produtos primários, aqueles não industrializados e de produtos semi-elaborados, segue para discussão no plenário do Senado. O setor produtivo não concorda com a suspensão da lei, que desde sua criação em 1996 só trouxe benefícios para o produtor e para o país. Então, com isso, com a promulgação da Lei Candir, o que houve? Houve uma melhor competitividade, uma melhor atratividade dos produtos frente aos principais concorrentes internacionais. O Brasil conseguiu criar superávites da balança comercial muito importantes e fazer com que houvesse uma estabilidade macroeconômica do ponto de vista do plano real, fortalecendo a nossa moeda e dando autonomia para que a economia brasileira continuasse a crescer. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil fez uma estimativa de quanto pode aumentar o gasto do produtor se passarem a cobrar as exportações. Que em média, entre ICMS, PIS e COFINS, os principais tributos que impactam os exportadores hoje, é alguma coisa em torno de 21%, ou seja, um custo elevado em 21% é muita coisa, principalmente num ano que a gente vê a economia começando a dar sinais de melhora agora no final de 2017. Então o setor não tem como, nenhuma atividade econômica brasileira tem condições de assumir um custo tributário na ordem de 21%, quando na verdade o Senado Federal deveria estar discutindo a redução do tamanho do Estado. Esse que deveria ser o objetivo da discussão hoje, que o Senado simplesmente ignorou e não está discutindo a real necessidade. O setor de soja também vê a cobrança de tributos com a suspensão da Lei Candir, o fim da competitividade dos produtos nacionais e lembra que o objetivo inicial não era esse. Hoje, para você ter ideia, se você tributar o que a Candir se propõe a fazer, você quebra o produtor de soja. O faturamento médio hoje do Brasil é em torno de R$330, R$350 por hectare do produtor de soja, é a Candir. Então você quebra o produtor de soja. Aparentemente o objetivo era em cima de mineração, né? São dois estados importantes de mineração, né? O Pará e Minas Gerais. Só que, obviamente, que existem estados exportadores do agro importantes que vêm com simpatia esse tipo de proposta, mas não percebe o tamanho do tiro no pé que eles vão dar ao tributar, por exemplo, a soja, né? Com uma tarifa que acaba com toda a competitividade do setor. O setor produtivo busca sensibilizar o Congresso para que a Lei Candir não seja suspensa. Se isso acontecer, o produtor volta a pagar pela exportação de produtos, além de diminuir a competitividade no mercado exterior. O setor analisa esta situação como um retrocesso para o país. Isso é, no mínimo, uma loucura, né? Porque nós vamos perder tudo que nós avançamos nos últimos 30 anos, se fizer isso, porque as exportações, elas ajudam também no resultado do que fica aqui dentro para os agricultores. No momento que nós perder competitividade de exportar, nós não vamos poder produzir. Nós vamos ter que achar uma saída diferente. Essa saída é um erro histórico se fizerem isso. Nós precisamos conversar com nossos senadores, nós precisamos mostrar isso para os nossos deputados, que esse não é o caminho. Olha, por meio de nota, a Sociedade Rural Brasileira afirma que a aprovação da medida vai ser um grande retrocesso ao país e ao agronegócio brasileiro. O Busato também compartilha dessa ideia, você acabou de ver. A SRB diz ainda que a Lei Candir, que foi criada em 96, foi a principal responsável pelo salto de 484% no saldo da balança comercial desde então. E para a entidade, a revogação da lei vai criar consequências devastadoras para a economia brasileira. Por isso que a gente vai agora até Porto Alegre falar com o nosso consultor jurídico, o Dr. Ricardo Afonso, para saber se o setor vai ter forças, argumentos suficientes para brecar esse projeto que acaba com a isenção dada pela Lei Candir. Dr. Ricardo Afonso, 6h57 pelo horário brasileiro de verão. E aí, hein, o que vai acontecer com essa lei do ex-ministro do FHC,
na sua opinião? Boa noite mais uma vez, doutor Ricardo. Que coisa, hein? Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Isso, para mim, é um balão de ensaio do governo aí para pressionar o setor para negociar outras coisas. Eu não vejo que essa PEC 37 ela tenha condições de chegar ao seu final com êxito, como estão pretendendo o governo. Ela ainda tem que passar por 2 votações no Senado Federal, tem que ir para a Câmara, passar em Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e mais 2 votações para que ela, com quórum qualificado, para que ela consiga ter aprovação. Eu não vejo, e eu acho que isso não acontecerá, mas não tiro o mérito das entidades do setor que está reagindo quanto a isso, porque realmente toda hora vem essa bola nas costas assim, e quando se vê termina passando e as coisas e os prejuízos serão muito grandes. O que acontece com a Lei Candir, que é o grande problema, que tem que ser modificado, não, tem que ser cumprido nela, é que os estados que são os grandes exportadores de produtos como mineração no estado de Minas Gerais e produtos agrícolas como o Rio Grande do Sul, que tem ainda o problema da concorrência dos estados fronteiriços aqui do Mercosul, é que a lei previa uma compensação a esses estados para esses estados do ICM que ela perde. E essa compensação, desde aquela data, né, 1996, você acaba de falar, não aconteceu e os estados perderam horrores com isso. O estado de Minas Gerais, se não me engano, são 140 bilhões de reais que teria para receber, o estado do Rio Grande do Sul, 80 e 90 bilhões de reais, que deixa de arrecadar anualmente em relação a isso. Então, realmente, nós precisaríamos é que a lei fosse regulamentada, o Supremo Tribunal Federal já deu um prazo para a União para que ela regulamente essa lei e que, a partir daí, a União passe a cumprir com essa compensação que a lei previa lá quando foi criada. Eu também acho que, como os estados estão pressionando muito o governo federal em relação a isto, que eles recebam essa compensação e que esses valores sejam abatidos nas suas dívidas que não conseguem pagar com a União, e é por isso também que a União jogou esse balão de ensaio aí para ter o bode na sala, para ter uma margem maior de negociação com os estados. Então tudo isso faz parte de um grande jogo e eu espero e acho que não acontecerá o fim da Lei Candir, porque seria uma insanidade muito grande a perda que o Brasil teria nas exportações. Rapidinho, meu querido Márcio, eu quero dizer que hoje à noite a previsão é que seja aprovado o projeto de lei 9206, a questão do Fundo Rural, está na pauta, está aguardando o projeto, uma MP em relação àquela questão do petróleo, que tem alguns destaques, que atrasou a votação, mas hoje à noite deve entrar em votação na Câmara, o 9206, que além dessa questão do Fundo Rural, que já foi falada aqui pelo Luiz Fernando da Farsul antes, tem a questão e também está dentro do projeto da prorrogação da Lei 13.340, que dá novo prazo para as dívidas do Nordeste, para a PESA, securitização, o Funterra e outras coisas mais que estão dentro dessa lei, que vence agora em dezembro e não está havendo condições de pagamento, dos produtores aproveitarem os descontos da Lei 13.340. Então, essa prorrogação, está prevista uma prorrogação para dezembro do ano que vem, é necessária também, estão todos nessa expectativa que essa noite hoje seja votado então o PL e que vá para o Senado amanhã e seja votada a urgência no Senado para que até a semana que vem possa ser encaminhado para o presidente da República sancionar a lei com os benefícios do Fundo Rural, para alguns os benefícios do Fundo Rural, e também com essas questões que entraram todas nesse grande pacote aí dentro desse PL, que todos estão na expectativa de sua aprovação até o fim do ano para dar uma aliviada nessa grande tensão do Fundo Rural e essa grande tensão desse endividamento que também não está sendo conseguido ser cumprido. Grandes expectativas então, meu querido Márcio, vamos ver se teremos essa notícia aí,
confirmada da aprovação essa noite. E sexta-feira eu estarei ao vivo aí contigo aí na bancada e vamos aí falar do que aconteceu dentro dessa semana, a votação que estará ocorrendo essa noite e também essa questão da urgência no Senado. Sexta-feira contigo aí, ao vivo, para conversar com os nossos amigos do Rural Notícias. E vamos acompanhar, né, doutor Ricardo? Vamos acompanhar Brasília, porque lá no olho do furacão as coisas não estão fáceis, não. Aliás, lembrei agora, verdade, viu? Na quinta e na sexta-feira eu estarei em Curitiba. Não estarei aqui não, mas o senhor é sempre bem-vindo aqui no nosso RN em São Paulo. Bem. Seja onde o senhor estiver. O senhor sabe que a Angelina Penzi, que está assistindo a gente aqui no nosso Facebook, está falando aqui, olha, que absurdo. O Samuel Caminhões dizendo imposto e mais imposto, onde nós vamos parar? Respondendo essa pergunta do Senado, aí taxando as exportações do agronegócio. A Maria Bernadette dizendo que imposto para todos, ou seja, tem muita gente, doutor Ricardo, reclamando, muito complicado, né, falando dessa oneração aí das exportações, falando desse fundo rural do passivo que não se decide nunca. A gente fica aí na berlinda jurídica, na verdade. E olha, eu vou lembrar um outro detalhe antes de encerrarmos. Eu estive aí mesmo em Porto Alegre, conversando com o governador do estado, José Ivo Sartori, que me recebeu por uma entrevista exclusiva aqui para o Canal Rural, e ele na ocasião disse, não vamos taxar o agronegócio. Quem disse isso também? O governador de São Paulo, o governador do Mato Grosso e o governador do Paraná, Beto Richa. Todos os quatro, na verdade, na época, ainda em 2017, disseram não à taxação das exportações. Resta Mas essa questão da Lei Candir não é interesse dos estados realmente taxar. Claro. Eles têm que receber o dinheiro de volta, a compensação que está prevista na PEC lá de 96, na lei complementar. O problema, né, doutor Ricardo, é como muita gente está comentando aqui, no nosso Facebook ao vivo, também muita gente no nosso WhatsApp, é que essa conta precisa ser paga. E aí a bola da vez está sobrando para quem? Infelizmente, para o agronegócio brasileiro. Essa conta não é só nossa, não, né? O agronegócio é o inimigo do país, em vez de ser o reconhecimento de ser o grande amigo. Infelizmente, é isso que acontece. Doutor Ricardo, seja bem-vindo a São Paulo na sexta-feira, que esperamos o senhor aqui. Lastimo, o senhor virou uma estrela nacional, merecidamente uma estrela nacional, não vou lhe encontrar na sexta-feira. Teremos compromisso com o pessoal da OCEPAR, na verdade, né, para uma transmissão ao vivo aí em Curitiba, muito bacana, inclusive, né, as cooperativas do estado paranaense, que é um estado muito produtor e muito forte nessa questão de cooperativas. Doutor Ricardo, um grande abraço, até a próxima.